Em meio ao asfalto quente, o ronco grave de um motor V8 ecoa, um som que não apenas vibra no peito, mas que conta uma história. E a história de hoje é sobre um carro que nasceu para desafiar, para conquistar as ruas e para se tornar um verdadeiro ícone, o Ford Maverick. Esta não é apenas a história de um automóvel. É a crônica de um modelo que enfrentou rivais poderosos, sobreviveu à passagem do tempo e se reinventou de maneira espetacular. Vamos voltar para 1973. Olhe de perto. O capô longo e imponente. A grade dividida que intimida. Os faróis redondos duplos que parecem olhos atentos na noite e, claro, aquela caída de teto fastback inconfundível. Cada linha, cada detalhe foi pensado para causar impacto. Fique com a gente até o final, porque vamos desvendar como esse carro concebido no fim da era dourada dos muscle cars não só ganhou vida, mas se transformou numa lenda que continua a influenciar o design e a paixão por automóveis. Até os dias de hoje, em pleno 2025, quando a Ford decidiu criar o Maverick, o cenário automotivo americano estava em plena ebulição. A era dos muscle cars atingia seu auge, com motores gigantescos e designs agressivos dominando o mercado. Modelos como o Mustang, Camaro e Challenger eram os reis do asfalto. No entanto, uma nova demanda começava a surgir. Carros mais compactos, econômicos e acessíveis, mas que não abrissem mão do estilo e da personalidade. A Ford, sempre atenta às tendências, percebeu essa oportunidade. O desafio era grande. Criar um carro que pudesse competir com os importados europeus e japoneses que ganhavam cada vez mais espaço. E ao mesmo tempo atrair o público jovem que sonhava com um muscle car, mas não podia pagar por um. A resposta da Ford veio na forma de um projeto ousado, com um nome que significava independente, dissidente. Nascia o Maverick, o lançamento do Ford Maverick, em abril de 1969. Como modelo 1970, foi um verdadeiro divisor de águas. Com um preço inicial de apenas $1.995, ele era incrivelmente competitivo. Mas não era só o preço que chamava a atenção. Seu design era uma obra-prima de simplicidade e estilo. A carroceria de duas portas, com o capô longo e a traseira curta, transmitia uma sensação de esportividade e agilidade. Era um carro que parecia estar em movimento mesmo quando estava parado. Sob o capô, as opções de motorização eram inteligentes. O motor de 6 cilindros em linha era a escolha padrão, oferecendo um equilíbrio perfeito entre desempenho e economia de combustível. Para aqueles que queriam mais emoção, a Ford logo disponibilizou o lendário motor V8-302, o mesmo que equipava o Mustang. Como o V8, o Maverick se transformava. O ronco ficava mais grave, a aceleração mais forte, e ele ganhava o respeito das ruas, provando que tamanho não era documento. O sucesso foi imediato e avassalador. Nos primeiros 12 meses, a Ford vendeu quase 579 mil unidades do Maverick, superando em muito as vendas iniciais do próprio Mustang, que já havia sido um fenômeno. O público americano abraçou o Maverick. Ele era o carro perfeito para a juventude da época. Estiloso, acessível e divertido de dirigir. Em 1971, a Ford expandiu a linha com a introdução da versão de 4 portas, tornando o Maverick uma opção viável também para famílias pequenas. E para quem buscava ainda mais esportividade, surgiu o pacote Grabber, com faixas decorativas, spoilers, um capô com entradas de ar e rodas especiais. O Maverick Grabber tinha todo o visual de um muscle car, mas com a praticidade de um compacto. Era a combinação perfeita que consolidou o Maverick como um dos carros mais desejados da sua geração. No Brasil, a história do Maverick teve um capítulo especial e ainda mais intenso. Ele chegou em 1973. Em um mercado dominado por modelos como o Opala e o Dodge Dart, a Ford precisava de um carro para competir de igual para igual. E o Maverick foi a escolha perfeita. A produção nacional começou na fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e o carro foi apresentado ao público com grande expectativa. Inicialmente, ele foi oferecido nas versões Super, Super Luxo e GT. O GT, em particular,
tornou-se o objeto de desejo de toda uma geração. Equipado com o poderoso motor V8 302, o Maverick GT não era apenas um carro, era um símbolo de status e performance. Com suas faixas pretas no capô, faróis de milha, na grade, e o som inconfundível do V8, ele dominou as ruas e as pistas de corrida, tornando-se uma lenda do automobilismo nacional e um ícone da cultura pop brasileira dos anos 70. Apesar de todo o sucesso, a trajetória do Maverick não foi livre de desafios. A crise do petróleo em 1973 mudou drasticamente o cenário automotivo mundial. O preço da gasolina disparou e a demanda por carros grandes e potentes, como os equipados com motor V8, despencou. O Maverick, especialmente no Brasil, onde o motor de 6 cilindros original era considerado fraco e gastador, sofreu com essa mudança. A Ford tentou se adaptar, lançando versões com um motor de 4 cilindros 23 UHC, o mesmo do Pinto americano, que era mais econômico. No entanto, para os puristas e amantes da performance, o Maverick, sem o V8, não tinha a mesma alma. A concorrência também se acirrou, e com o tempo, o design do Maverick começou a parecer datado. Em 1979, após uma década de glória e mais de 108 mil unidades vendidas no Brasil, a produção do Ford Maverick foi encerrada, deixando um rastro de saudade e um legado que perduraria por décadas. Mesmo após o fim de sua produção, o Maverick nunca foi esquecido. Pelo contrário, ele se tornou um clássico cultuado. Clubes de proprietários surgiram por todo o mundo, e o mercado de peças e restauração se fortaleceu. Encontrar um Maverick em bom estado, especialmente um GTV8 original, virou o sonho de muitos colecionadores. Ele se tornou uma tela em branco para projetos de customização, desde restaurações fiéis à originalidade até projetos resto-mod com mecânica moderna e visual clássico. O Maverick transcendeu a categoria de carro antigo para se tornar um ícone cultural. Ele aparece em filmes, músicas e séries de TV, sempre associado a uma imagem de rebeldia, liberdade e paixão pela velocidade. Essa longevidade prova que o design e o espírito do Maverick eram atemporais, capazes de cativar novas gerações, mesmo décadas após sua despedida das linhas de montagem. E então, em 2021, a Ford surpreendeu o mundo. O nome Maverick estava de volta, mas de uma forma completamente nova. Em vez de um sedã ou coupé, o novo Maverick era uma picape compacta, construída sobre uma plataforma monobloco, a mesma do Bronco Sport e do Escape. A decisão foi genial. A Ford identificou mais uma vez um espaço no mercado. Pessoas que queriam a versatilidade de uma picape, mas não precisavam do tamanho e do custo de uma F150 ou de uma Ranger. O novo Maverick chegou com uma proposta irrecusável. Um veículo prático para o dia a dia, com uma caçamba funcional, interior espaçoso e, o mais importante, uma versão híbrida com um consumo de combustível impressionante. O design também era um acerto, com linhas robustas e modernas que, de certa forma, homenageavam a simplicidade e a funcionalidade do modelo original. O sucesso, mais uma vez, foi estrondoso. A nova Ford Maverick se tornou um fenômeno de vendas, especialmente nos Estados Unidos, com longas filas de espera. A versão híbrida em particular conquistou um público que nunca antes havia considerado ter uma picape. Ela provou que era possível unir utilidade, economia e um design atraente em um único pacote. Para os entusiastas da performance, a Ford também ofereceu uma versão com motor 20 EcoBoost Turbo, tração integral e um desempenho surpreendente, mostrando que o DNA esportivo do nome Maverick ainda estava vivo. A picape ganhou inúmeros prêmios, incluindo o de picape do ano na América do Norte, consolidando-se como um dos lançamentos mais importantes da indústria automotiva recente. Chegamos a 2025 e o legado do Maverick continua mais forte do que nunca. A picape Maverick evoluiu, recebendo atualizações de tecnologia, novas versões e pacotes de aparência que a mantém na vanguarda do mercado. Ela não é apenas um sucesso de vendas, mas também uma inspiração para outras montadoras, que agora correm para desenvolver suas próprias picapes compactas. O Maverick de 2025 é um veículo conectado seguro e eficiente,
mas que não esquece suas raízes. A funcionalidade da caçamba Flexbed, com suas soluções inteligentes de customização, reflete o espírito. Faça você mesmo que sempre esteve associado ao Maverick original. Ele é um veículo que se adapta ao estilo de vida do seu dono, seja para o trabalho, para o lazer na cidade ou para uma aventura no campo. Ao olharmos para a trajetória completa do cupê rebelde dos anos 70, a picape inovadora do século 21, entendemos o porquê do nome Maverick ser tão poderoso. Ele representa a capacidade da Ford de inovar, de desafiar o status quo e de criar veículos que não apenas atendem às necessidades do mercado, mas que também capturam a imaginação do público. O Maverick original era um carro acessível que oferecia estilo e performance. O novo Maverick é uma picape acessível que oferece versatilidade e eficiência. A fórmula mudou, mas a essência é a mesma. Entregar mais do que o esperado e criar uma conexão emocional com o motorista. O Maverick não é apenas um nome em um carro, é um símbolo de independência, engenhosidade e da paixão eterna por dirigir. E essa é uma história que, com certeza, ainda terá muitos capítulos pela frente. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela incrível história do Ford Maverick. Se você é um fã deste ícone, ou simplesmente adora histórias sobre carros que marcaram época, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual é a sua versão favorita do Maverick, a clássica ou a nova picape. A gente se vê na próxima.